Pastor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro de Zacarias e já estamos na metade deste livro. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, olha o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já havíamos terminado o estudo que Zacarias fez, que Zacarias entregou para os seus companheiros a respeito do jejum, e fizemos também, já no último vídeo, a conclusão da primeira parte. Então, nós iniciamos agora o capítulo 9 do livro de Zacarias, que fala sobre a rejeição do pastor. Quando Zacarias fala a respeito das nações que estão em volta, quando Zacarias começa a falar sobre o pastor, ele revela o que acontecerá com estas localidades, com estas nações. E ele diz que estas nações serão castigadas por Deus. Por que elas serão castigadas? Exatamente por conta deste tratamento que as nações fizeram em relação a Judá. Então ele fala de Ramate. Ramate está aqui em cima, nessa localidade aqui, para cima de Damasco, lá em cima. Fala do próprio Damasco, então aqui já é a Síria. Então, que era um inimigo bastante comum, bastante usado, né, contra os judeus, e inclusive contra o próprio Israel. Eles viviam em briga. Então, a Síria, ou seja, Damasco, lá para cima, Ramate. Ele fala também de Tiro e Sidom, que estão aqui nesta área que hoje é o Líbano. Então, esta área aqui é o Líbano, Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, eles tiveram um grande contato com Israel, o povo de Israel, principalmente na época do rei Davi e o rei Salomão. O rei Hiro de Tiro era muito conhecido, era amigo do rei Davi, e ele forneceu bastante material, inclusive homens para a construção do templo. Só que um tempo depois eles acabaram, né, se colocando contrários ao povo de Deus. Então eles seriam castigados também. Mais para baixo, abaixo de Jerusalém, vamos ver nesse outro mapa aqui, nós temos os filisteus. Então Jerusalém está aqui, né? Mais para baixo nós temos os filisteus e as cidades dos filisteus, as principais cidades dos filisteus: Ascalon, Ecrom, Gaza e Asdod. Então, Ascalon, Ecrom, Gaza e Asdod. Os filisteus foram inimigos contumazes, inimigos comuns, inimigos muito próximos à história de Jerusalém. Então, a história não só de Jerusalém, como também de Judá, como também de Israel. Eles sempre estiveram em guerra contra o povo de Deus. Então, aqui o profeta fala que eles seriam castigados. E ele fala uma outra coisa também. Então ele começa a falar sobre o castigo destas cidades, dessas localidades, e aí ele fala a respeito de uma pessoa especial. Então veja só o que diz ali: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, vê, o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Então, castigo para as outras cidades, para as outras nações, para todas aquelas que, de uma forma ou de outra, prejudicaram o povo de Deus. Mas, para o povo de Deus, ele promete uma coisa. Veja lá, de novo, ele fala, primeiro filha de Sião. Sião aqui é uma referência à parte espiritual, à cidade espiritual. Então, eu estou falando aqui em relação
à espiritualidade. Mas ele também diz: exulta, ó filha de Jerusalém. Então, tanto na terra quanto no céu, tanto neste mundo quanto no mundo vindouro, é necessário alegrar-se, exultar, ficar feliz. E por que é necessário ficar feliz? Porque o rei está chegando. O rei está chegando com algumas características. Olha as características deste rei. Ele é justo. Então, veja lá, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre justiça. Justiça aqui é ser reto, é andar em retidão, é andar em relação aos mandamentos. Tá? Alguns personagens, como Abraão, por exemplo, eles não eram justos por si só. A eles era imputada justiça. Por amor, Deus imputou justiça a eles, pelo seu comportamento, pelo seu coração. Deus imputa a Abraão, por exemplo, justiça. Este, ao contrário, não lhe é imputada a justiça. Ele é justo, ele é reto, ele anda nos caminhos do Senhor Deus. Segunda característica, ele é salvador, ou seja, esta pessoa que vai chegar em Jerusalém através dessa montaria de um jumento não é qualquer pessoa, é uma pessoa que trará salvação. Salvação, veja, eu tenho aqui filha de Sião, filha de Jerusalém. Então existem duas colocações aqui. Filha de Sião, espiritual. Filha de Jerusalém, terrena, né? Ou seja, a terra propriamente dita. Este Salvador, ele viria a salvar não só no aspecto terreno, mas também no aspecto espiritual. E talvez esta seja a maior das diferenças. Os judeus sempre acharam que o Salvador, o Messias, né, que haveria de vir, ele seria um rei guerreiro, um rei que o salvasse do mundo. Efetivamente, isso não aconteceu do jeito que eles queriam, porque o rei Salvador que veio, o Messias que veio, ele era, antes de tudo, um salvador do espírito, um salvador da alma, um que iria salvar a pessoa do pecado do mundo. Isso eles não entenderam muito bem. Então aqui está muito claro para nós. Este rei vem justo e salvador. E nesta condição de ser justo e salvador, ele poderia inclusive morrer pelos nossos pecados, porque ele era justo. Então, se ele fosse oferecido como Cordeiro Santo, como Cordeiro justo, sem pecado, imaculado, ele faria a nossa salvação, a expiação dos nossos pecados de uma vez por todas. Uma terceira característica importante, ele é humilde. Muita gente acha que ser humilde quer dizer ser pobre. Efetivamente, a palavra humilde pode até significar isso, pode até significar essa humildade no sentido de ser pobre. Mas a humildade na Bíblia, ela tem um outro sentido. Ela tem um sentido de ser humilde, submisso. Ser humilde, submisso. Submisso em que sentido? No sentido de que este justo Salvador, este Messias, ele vai ouvir a voz de Deus e vai fazer em conformidade com a voz de Deus. Por isso, esta humildade. Então, ele é justo, ele é Salvador, ele é humilde. Humilde não pobre, humilde que é aquele que ouve, aquele que faz, aquele que se verga, porque existe uma passagem, né, na Bíblia, em Jeremias, que fala dessa humildade e ela foi explicada pelos escribas de Qumran
que fala exatamente isso, a característica dos vegetais que se dobram, que se vergam à medida em que o vento vai passando, eles vão se dobrando, eles vão se vergando. Então, esse significado de humilde aqui na Bíblia, tá? Podemos também usar como pobre? Pode, mas nesse sentido é espiritual, no sentido de que ele se verga à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Uma coisa interessante, ele vem montado num jumento. Por que ele vem montado num jumento? Os reis, eles montavam ou em cavalos ou em jumentos. Qual é a diferença? A diferença é que, se ele estivesse montado num cavalo, ele seria um rei guerreiro. Se ele estivesse montado num jumento, ele seria um rei pacífico. Tanto faz montar num jumento ou montar num cavalo, aqui eu tenho a figura de um rei. Ele está simbolizando um rei. Este rei justo, salvador e humilde, ele não é um rei guerreiro no sentido físico da palavra, porque ele não está num cavalo, ele está num jumento. E este jumento significa ser alguém que vai trazer a paz. Shalom. Esta paz quer dizer estar de bem, estar equilibrado, estar muito bem com todas as coisas, inclusive com Deus. Porque quando ele morre a nosso favor, o Messias refaz esta ponte, esta ligação perfeita que o homem tinha perdido. Esta ligação com Deus. Portanto, ele vai trazer a paz. Ele vai trazer shalom. Então, ele vem montado num jumento. E ele fala, mas por que ele está falando jumento, jumentinho, filho de jumenta? Jumento, jumento, jumento. Por que isso? A palavra aqui, ela repetida, ela dá ênfase ao animal. Jumento, filho de jumenta, quer dizer que este animal não era misturado. Ele era um animal puro sangue, ou seja, era um jumento filho de uma jumenta. Não era misturado égua com mula. Era um animal puro sangue, era um jumento. Isso significa que nós estamos falando da herança, nós estamos falando de uma descendência pura. Então, amado, esta palavra aqui, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, vê, o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, filho de jumenta, tem por trás uma série de simbolismos que agora o amado consegue observar de forma mais fácil. Esse reinado, ele vem, é um reinado. Esse reinado é como? Bom, então vamos ver. Em primeiro lugar, em relação à extensão do reino. A extensão do reino não é apenas Jerusalém, porque ele está falando também de Sião, então é uma cidade celestial, é uma cidade em termos de espiritualidade que está sendo vista aqui. Pois muito bem, esta extensão é uma extensão a mais ampla possível, não só em relação à terra que Deus deu originalmente ao povo judeu, ou seja, toda a terra que foi conquistada, a terra prometida, mas dizem alguns estudiosos que ele está se referindo também a toda a terra. Porque o Messias vem trazer não só salvação para aquele povo, em primeiro lugar, sim, em primeiro lugar para aquele povo, mas não é só para aquele povo, ele está trazendo salvação para todos aqueles que queiram salvação, como nós, por exemplo. Ele fala de um livramento dessas pessoas. Esse livramento, ele dá o simbolismo
de ser alguém preso numa cova seca. Numa cova seca, eu lembro de dois personagens que foram para uma cova seca. José, que ficou preso no poço, depois foi vendido para os egípcios, por uma caravana, e o próprio profeta Jeremias. E os dois ficaram presos numa cova, ou seja, num buraco, num poço seco, né? O que significa estar num poço seco? Um poço sem água, um poço onde o resultado é a morte. Então, quando o profeta diz que ele vai ser retirado, preso, vai ser retirado da cova seca, significa dizer que este preso, pelos seus pecados, este preso iria sair da cova, iria sair da morte, o que significava a cova, iria sair da morte e iria para a vida. E ele fala que esse preso é preso de esperança. O que é preso de esperança? Nós podemos estar presos, nós podemos ser presos de várias coisas, inclusive espirituais. Neste caso aqui, ele está falando daquele preso que é um preso de esperança. Por que ele tem esperança? E por que ele está preso? Porque ele tem uma promessa na vida dele. E se ele tem uma promessa, ele tem esperança de que essa promessa venha a se concretizar. Preso de esperança sou eu, é você. Por que é preso de esperança? Por que nós somos presos de esperança? Porque nós aguardamos a promessa. Nós aguardamos inúmeras promessas. Na minha vida e na tua vida, nós temos inúmeras promessas e nós estamos aguardando a concretização, a realização destas promessas. Portanto, nós somos presos de esperanças. Nós estamos presos a uma esperança, nós aguardamos com muita esperança, com muita fé, que aquilo que foi prometido seja realizado na nossa vida. E a nossa recompensa? A recompensa é o dobro, diz a palavra. Porção dupla, porção dobrada. Nós já vimos isso na Bíblia, que algumas pessoas, né, receberam porção dobrada. Porção dobrada, sim, o dobro. Quem recebe o dobro? Quem recebe o dobro é o primogênito. A recompensa é o dobro. A recompensa é dupla. Para quem? Para o primeiro, para o primogênito, para o primeiro filho. Então, neste caso, a recompensa seria o dobro. E aí Deus continua explicando e dando paz para o nosso coração, apacentando o nosso coração. Ele diz que todas as armas de guerra que estão voltadas contra o povo dele e nós, né, todas as armas de guerra seriam eliminadas pelo próprio Senhor. E era o Senhor que traria a vitória. E ele diz o seguinte, que as trombetas tocarão. Existem várias maneiras de tocar uma trombeta e várias razões para tocar uma trombeta. Uma das razões é anunciar vitória. Então, quando o povo ia à guerra, tocava-se trombeta. Quando o povo queria se reunir, tocava-se trombeta. Mas quando fazia a guerra e ganhava, tocava-se trombeta em sinal de alegria e regozijo, porque houve vitória. Então, o profeta está dizendo, Deus vai destruir todas as armas de guerra. Não tem arma de guerra contra você. E, além disso, as trombetas tocarão. Ou seja, a trombeta vai anunciar vitória. Nós temos mais um caso de tocar trombetas, quando nós seremos reunidos e subiremos para o Pai. Então, esse tocar de trombeta é, na verdade, uma vitória. O profeta também fala a respeito da salvação. E diz ele, o Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo. Como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. Então, o que nós vemos aqui é que Deus tem, além de todas as bênçãos que nós podemos imaginar,
sejam elas físicas como espirituais, ele também vai tratar o seu povo como um rebanho. Ele está falando de um pastor. O pastor tem o rebanho e ele se preocupa em demasia com cada uma das suas ovelhas. O pastor faz isso. Então ele os salvará como o rebanho do seu povo. Olha que agora ele está assumindo o povo como sendo dele. E ele fala mais. Ele compara este povo como as pedras de uma coroa. O que seria isso? Seria dizer que a parte mais importante de uma coroa de rei são as pedras que a formam. Portanto, ele vai ostentar isso, ele vai demonstrar isso utilizando-se desta coroa com todas as pedras que são o seu orgulho, ou seja, nós. E estas pessoas, nós, o seu povo, serão exaltados na sua terra, ou seja, na terra que ele prometeu. Quão grande é a sua bondade! Isso tudo é feito não por qualquer coisa que nós possamos dar em troca ou provocar. Isso tudo é feito pela bondade, pelo amor de Deus por nós, pelo seu povo. Quão grande é a sua formosura! Deus é formoso, Deus é cheiroso, Deus é o justo Salvador, magnífico, soberano, Senhor de todos os povos. Portanto, todas as bênçãos físicas e as bênçãos espirituais. Mas ele não esquece de uma outra coisa, ele não esquece da chuva. A bênção dos campos era a chuva. Tudo depende da chuva. Se eu vou plantar alguma coisa, eu preciso de chuva para que isso desenvolva. Eu preciso de chuva na semente, eu preciso de chuva quando floresce, eu preciso de chuva quando frutifica. Deus supre as nossas necessidades falando de chuva. Chuva quer dizer bênção do Senhor. Mas existem bênçãos para cada tempo. O tempo de Deus, aqui nas suas bênçãos, estão representados por dois tipos de chuva. Veja lá, pedi ao Senhor. Olha, ele está dizendo peça. Peça ao Senhor, peça bênção. Peça ao Senhor, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. É o Senhor que faz as nuvens de chuva. Ele dá chuvas copiosas aos homens e a cada um erva do campo. Ele está falando para pedir, porque é ele que faz a nuvem que vem chuva. E chuva de que jeito? Chuva copiosa, chuva abundante. Nós temos então dois tipos de chuva. Uma chuva chamada chuva serôdia, que está falando aqui, mas também tem uma chuva chamada chuva temporã, porque existem tempos de bênção, existem momentos de derramamento de bênção. Na chuva serôdia, a chuva serôdia era a chuva de primavera, eram as últimas chuvas. Quando o grão já está para crescer. Então, quanto mais chuva eu tenho aqui, não temporal, mas quanto mais chuva eu tenho aqui, mais ele cresce, mais ele produz. Portanto, é uma chuva de abundância, de produção abundante, de uma colheita abundante. Então, peça uma chuva para a colheita abundante. E existe, só para a gente aproveitar o assunto, existe uma chuva chamada chuva temporã. Esta chuva temporã, como o nome está dizendo, é uma chuva anterior. É uma chuva que existia, né, exatamente no momento de preparação do terreno. Ele não está falando dessa chuva de preparação, porque esse tempo já passou. Mas na nossa vida existe chuva no tempo temporão ou no tempo serôdio. Quando nós estamos nos preparando para um ministério, nos preparando para uma missão, existe uma chuva que prepara o terreno, uma chuva para ser lavrado e para ser semeado, para jogar a semente. Mas existe uma chuva para a colheita, para que aquilo
nós semeamos seja abundantemente colhido no tempo certo do Senhor. Amém, amados? Bons estudos.